Eu convido nesse instante para podermos entrar numa aula prática. Esta aula em que vamos estar aqui a resolver alguns exercícios que têm a ver com a representação de frações normais na forma de fração mista. Essa é uma jornada simples, basta conhecer aquilo que são os critérios que nós usamos para poder escrever uma fração na forma de fração mista. Se você não viu a aula anterior, na qual eu explico o passo a passo de como é que nós trabalhamos para poder escrever uma fração na forma de fração mista, lhe convido a poder observar aqui na descrição deste vídeo, que eu deixarei lá um link da aula na qual explicamos como é que nós trabalhamos para poder escrever uma fração na forma de fração mista. Mas antes de nós continuarmos na resolução aqui dos nossos exercícios, quero lhe convidar a poder se inscrever neste canal, a deixar seu like neste vídeo e a partilhar esta aula para os grupos do WhatsApp em que você faz parte. Por que é necessário partilhar? Você deve partilhar para poder apoiar aos outros ali que se encontram numa total desorientação em seus estudos, que não sabem por onde iniciar, o que fazer para poderem se melhorar. Então, essas pessoas precisam que nós possamos apoiar a elas, porque às vezes nós encontramos alunos desorientados não porque eles não podem estudar e se tornarem bons, é justamente porque não têm meios que os permitam passar a se olhar com outros olhos, numa nova perspectiva. Então, ajude-me aqui a poder alcançar essas pessoas partilhando esta aula. Então, vamos a isto. Mas antes de nós começarmos aqui a resolver os nossos exercícios, preciso deixar bem claro uma situação aqui. Nós só podemos escrever uma fração na forma de fração mista se esta fração for uma fração imprópria. Porque nós vimos que existem três formas de nós classificarmos as frações, olhando para a sua natureza. Nós temos as frações que nós chamamos de frações próprias, temos as frações que nós chamamos de frações impróprias e temos as frações que nós chamamos de frações aparentes. Então, é preciso procurar antes de você começar a trabalhar para poder representar aquela fração na forma de fração mista, se questionar: esta fração que eu tenho é uma fração imprópria? Então, vale aqui eu recordar essas questões de frações próprias, impróprias e aparentes. Uma fração disse que é própria quando o denominador, quando o número que vem por baixo da fração for maior que o número que vem por cima da fração. Ou seja, uma fração é dita fração própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, sempre que o numerador for menor que o denominador, então aquela fração é dita fração própria. Olhando o que nós temos aqui, a única fração própria que nós temos é esta, em que nós temos aqui o numerador menor que o denominador. Então, esta fração aqui não pode ser escrita na forma de fração mista. Então, a outra fração que não pode ser escrita na forma de fração mista é a fração aparente. A fração aparente é aquela que apenas se escreve como uma fração, mas ela representa uma parte inteira, em que se formos a dividir o numerador pelo denominador, nós vamos ter um número inteiro. Observe que na linha E, se fizermos aqui 36 dividido por 6, nós teríamos 6 como resultado, e 6 é um número inteiro. Assim sendo, esta fração aqui é dita fração aparente. Está tratando-se de fração aparente, ela não pode ser escrita na forma de fração mista. Então, nos resta aqui as frações impróprias. Quando que uma fração, então, será dita imprópria? Uma fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, então aquela fração pode ser escrita na forma de fração mista. Mas há uma questão que nós temos que observar também. Por quê? Porque se somente dissemos que uma fração é dita fração imprópria quando o numerador é menor, ou seja, quando o numerador é maior que o denominador, abrimos espaço para que as frações aparentes também sejam impróprias. Por quê? Porque nas frações aparentes, o numerador é maior que o denominador. Então, não basta apenas a fração ser imprópria, mas ela deve ser apenas imprópria, ou seja, ela não deve apresentar a característica das frações aparentes, para que ela possa ser escrita na forma de fração mista. Creio que me fiz perceber. Então, sempre que você quiser transformar uma fração na forma de fração mista, observe, a fração é imprópria, é apenas imprópria. Então, se for apenas imprópria, você pode já transformar aquela fração na forma de fração mista. Então, como é que nós fazemos isto? Eu já havia aqui falado que, se não viu a aula na qual explico a respeito, observe na descrição desta aula, que você vai encontrar lá
o link que vai lhe encaminhar a aula na qual explico o detalhe, o passo a passo sobre a transformação de uma fração na forma de fração mista. E aqui nós queremos ir à prática, queremos ir direto àquilo que nos interessa, que é transformar estes exercícios que nós temos aqui na forma de uma fração mista. Então, fazendo isto, vamos aqui usar o algoritmo para podermos transformar as nossas frações na forma de fração mista, e teríamos aqui 15, que é o nosso numerador da nossa fração aqui da linha A, não é? Será o numerador, neste caso, será o nosso dividendo, colocado no algoritmo da divisão, e o denominador será o nosso divisor. Teremos ali 15 sobre 3. Mas olhando só, veja só que 15 sobre 3, quanto é que dá 15 dividido por 3? 15 dividido por 3 dá 5. 5 é o número inteiro. Então, esta fração aqui não pode ser escrita na forma de fração mista. Porque olha só o que nós teríamos aqui. Quanto que daria 5? 5 vezes... Um número com que nós devemos multiplicar com ele o 3 para dar 15, é o número próximo de 15. É 5. 5 vezes 5 daria ali 15. Fazendo aqui a diferença, teríamos 15 menos 15 dá 0. Recorde-se que eu disse na última aula que os elementos que nós temos aqui, o número com o qual nós dividimos, nós vamos passar a chamar este número de denominador. E o que nós tivemos aqui como resto será o numerador. O quociente que nós tivemos aqui será a parte inteira. Então, veja que você estaria aqui com uma fração escrita da seguinte maneira: 5 0 terços. Nunca não se pode escrever uma fração que tenha como lá. Podemos até escrever uma fração com numerador 0, mas não é prático. Nós não podemos escrever isso aqui. Como mesmo escrever, não se pode escrever exatamente uma fração desta maneira. Então, se não se pode escrever uma fração desta maneira, significa que nós não podemos de fato escrever o que nós ali escrevemos. 0 dividido por 3 vai dar 0. E este número aqui, este número estaria adicionado, que seria o mesmo escrever ali 5. Então, nós não podemos escrever as frações aparentes na forma de fração mista. Então, sempre que uma fração for aparente, não precisa se massacrar em tentar escrever aquela fração na forma de fração mista. Mas podemos aqui observar a nossa linha B. Eu estava a dizer que o que nós temos aqui, 5 0 terços. 5 0 terços é o mesmo que escrever aqui 5 mais 0 terços. 0 dividido por 3 dá 0. Então, nós teríamos ali 5 mais 0, que é o mesmo escrever 5, que é o que nós poderíamos aqui ter logo se nós dividíssemos o 5 por 3, que iria dar ali 5. Então, não havia necessidade de nós tentarmos escrever essa fração na forma de fração mista, uma vez que ela não é uma fração apenas imprópria. Mas a linha B, observe que não se pode... 17 dividido por 4 não vai dar um número inteiro. E o numerador aqui é maior que o denominador. Então, tratando-se deste caso, nós podemos escrever essa fração aqui na forma de fração mista, onde vamos usar o mesmo critério. O numerador vai ser o nosso dividendo. O denominador da nossa fração vai ser o nosso divisor. Então, podemos aqui nos questionar com que número temos que multiplicar o 4 para dar 17 ou um número próximo de 17. Lógico, tem que ser o 4. 4 vezes 4 dá 16. Por que tem que ser o 4? Veja, se fôssemos a multiplicar por 3, se colocássemos 3 aqui, ia dar 12. Estaria muito distante do 17. Mas se colocarmos 5 aqui, vai dar 20, que automaticamente estaria a ultrapassar o 17. Então, o único número com que nós devemos multiplicar com ele, o 16, ou seja, o 4 para dar 17 ou 16, o único número com que nós devemos multiplicar com ele o 4 para dar 17 ou o número próximo de 17 deve ser o 4. Então, 4 vezes 4 deu 16. Subtraindo aqui teremos 1. Então, aqui nós podemos chamar esse nosso 4 que nós usamos como divisor de denominador. O nosso 4 que nós temos aqui como nosso quociente será a parte inteira. E o que nós temos aqui como resultado será o nosso numerador da fração mista, neste caso. Então, podemos aqui montar a nossa fração. Recorde-se que eu estava ali a dizer que a parte inteira sempre fica por frente da fração, seguido do traço de fração. Vamos colocar aqui o nosso numerador é 1 e o nosso denominador ali é 4. Então, assim nós escrevemos aqui a nossa fração na forma de fração mista. E a seguir nós temos aqui a linha D.
Na linha D, a linha C deixo para si, não é? Para poder fazer como exercício. Eu quero explicar aqui a linha D. Observe que na linha D, o numerador aqui é menor que o denominador. Então, tratando-se assim, eu disse que as frações que se podem escrever na forma de fração mista são as frações apenas impróprias. Aparentes e próprias não se podem escrever na forma de fração mista. E esta fração, o numerador é menor que o denominador. Assim sendo, a linha D não pode ser escrita na forma de fração mista. Então, para eu poder ver se você percebeu aquilo que nós falamos aqui, quero lhe convidar a poder resolver a linha C e pode deixar aqui nos comentários aquilo que você encontrou como a resposta da resolução do exercício da linha C. Pessoal, é assim como nós trabalhamos, pouco aos poucos que nós vamos nos desenvolvendo. Não precisamos começar logo que nós vamos ao ginásio carregar 100 quilos, porque nós ainda não temos físico muscular que possa nos ajudar ou suportar aquele peso que nós pretendemos ali carregar. Então, se você vai com constância ao ginásio, em pouco tempo você ganha a musculatura necessária para poder suportar certos pesos e passa talvez a carregar maiores pesos que você pode vir a carregar lá no ginásio. Assim é para com os estudos, assim é para com qualquer área da vida. Se você for um aluno aplicado, um aluno que se dedica e busca de alguma forma se desenvolver, em pouco tempo você será uma pessoa que não será mais reconhecida, ou seja, estará fora daquela linha da mediocridade, onde que a maior parte das pessoas se encontra. Então, quero lhe convidar a poder continuar a se aplicar, a acompanhar as aulas neste canal. Se houver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aquilo que você não conseguiu perceber como deve ser, que sempre estarei aqui para poder monitorar as vossas dúvidas e acompanhar-vos naquilo que será a nossa jornada dos estudos. Aos alunos da Escola Redes Reis, quero desejar bons estudos, boas preparações para as avaliações que já se avizinham. Vamos estudar para que nós consigamos, no final de tudo, aquilo que eu sempre digo, vamos pagar o preço por aquilo que nós desejamos alcançar. Nunca devemos esperar primeiro usufruir dos benefícios para depois poder pagar o preço. É pagar o preço para depois poder usufruir dos benefícios. Este que é o caminho que eu e você temos que ter ciente de que devemos seguir. Pagar o preço para depois poder usufruir dos benefícios. Até a próxima aula.